Bom, geralmente, quando a gente olha para um placar de futebol que termina ali em 0-0, existe uma tendência imediata, sabe, de pensar que simplesmente nada aconteceu. Ah, com certeza. A clássica leitura preguiçosa, né? Exatamente. É aquela coisa sem gol, sem história, é como olhar para uma tela em branco no meio de um museu e achar que o pintor, sei lá, simplesmente não apareceu para trabalhar naquele dia. Pois é, e as pessoas passam reto por essa tela, né? Passam reto. Mas olha, os artigos e os relatórios de análise esportiva que a gente tem na mesa hoje, sobre o último jogo do Grêmio lá no Paraná, eles revelam exatamente o oposto disso. É um cenário bem diferente. Muito diferente. Essa tela em branco, na verdade, ela esconde um laboratório tático denso. A gente está falando de um jogo onde um zagueiro virou um verdadeiro, um antivírus humano. Sim, e ainda tem a situação de um jogador milionário que supostamente ressuscitou, né? Isso, após uma hora inteira de um xadrez psicológico e físico super intenso. Sabe, eu acho que a ironia dessa leitura muito binária do esporte é que essas partidas que terminam sem aquela catarse do gol, sabe, sem a explosão da torcida, são muitas vezes as que mais exigem inteligência estratégica. Faz todo sentido. É onde a tática realmente brilha. Exato. Para quem observa com uma lupa, e é exatamente isso que as nossas fontes fazem ao analisar esse empate contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro no último sábado, dia 2, bom, o placar zerado é o resultado de uma tensão absurda. É aquele silêncio que antecede uma tempestade, né? Perfeito. Uma tempestade que, por um detalhe milimétrico de execução ali no campo, acabou sendo contida. E os textos são fascinantes justamente porque eles dissecam o passo a passo de como essa tempestade foi evitada. E, bom, a nossa missão hoje não é só ler o placar, mas entender essas narrativas ocultas, né? Como essa defesa surpreendeu e como os sentimentos se misturaram no final. Então, vamos desempacotar isso. Me explica qual era o cenário inicial antes da bola sequer rolar. Olha, para entender o peso real dessa contenção, a gente precisa muito olhar para as condições de temperatura e pressão, sabe? O Grêmio não estava só fazendo um joguinho rotineiro fora de casa. Longe disso, né? Longe disso. Eles estavam enfrentando simplesmente o melhor mandante do Campeonato Brasileiro dentro dos domínios deles. Nossa, e os textos destacam um agravante enorme aí, certo? Sim, o agravante principal, apontado por todas as fontes, é que o time pisou num gramado que estava completamente esburacado e, o pior, desfalcado de 4 dos seus principais jogadores. 4 desfalques. Caramba, o instinto de sobrevivência natural de qualquer equipe numa situação dessas, tipo o protocolo padrão mesmo, seria colocar todo mundo dentro da própria área, dar chutão pra frente e rezar pro relógio andar mais rápido, não é? É o que 99% dos times fariam. Mas, curiosamente, foi exatamente o que o técnico Luiz Castro se recusou a fazer. Ele foi na contramão. Totalmente. As análises detalham como ele jogou uma cartada que pegou o adversário de surpresa e mudou toda a topografia do jogo. Ele não recuou as vinhas simplesmente. Ele alterou a estrutura fundamental da equipe. Ele entrou com 3 zagueiros, né? Exato. Entrou com 3 zagueiros. E olha, vale muito a pena a gente se aprofundar no porquê dessa escolha. Não é só colocar um cara a mais na defesa. Quando um time sai daquela linha de 4 clássica para 3 zagueiros, toda a geometria, a ocupação de espaços é reconfigurada. Tá. Mas como essa reconfiguração funciona na prática? Tipo, para quem tá em casa tentando visualizar esse desenho tático. Bom, numa linha de 4 tradicional, os 2 laterais têm uma dupla responsabilidade que é muito pesada. Eles precisam fechar a defesa ali atrás e, ao mesmo tempo, apoiar o ataque lá na frente. Ficam correndo o campo todo. Isso. Agora, quando você coloca 3 zagueiros fixos no centro, você meio que liberta os laterais dessa prisão defensiva. Ah, eles viram alas, então. Exatamente. Eles viram alas e sobem para o meio de campo. Isso cria uma superioridade numérica no centro do gramado e, defensivamente, congestiona aquele funil por onde os times que jogam em casa costumam tentar entrar. O campo acaba ficando mais estreito para o adversário, né? Muito mais estreito. E dentro desse desenho bem específico que o Castro montou, teve uma engrenagem, um jogador, que assumiu um protagonismo absurdo. As fontes, elas dão um destaque colossal para ele, chegando até a usar o termo zagueiraço. Zagueiraço, pois é. É como se
essa tática de sobrevivência tivesse encontrado seu executor perfeito, né? Sem dúvida. E o que é fascinante aqui é que o papel que o Gustavo Martins desempenhou é um retorno a uma arte defensiva que estava quase esquecida, sabe? Sério? Como assim? O técnico português delegou para ele uma missão de marcação individual, assim, implacável, em cima do Viveiros. A gente precisa entender a diferença cognitiva disso. No futebol de hoje, moderno, a marcação por zona é a regra. O jogador defende um pedaço de grama ali, certo? Isso, ele guarda o setor dele. Se a bola sai daquele setor, o jogador tem ali um microsegundo para dar um respiro mental. Mas na marcação individual, Esse respiro simplesmente não existe. não existe. O jogador não tá ali jogando futebol no sentido de olhar para a bola o tempo todo. Ele tá, tipo, jogando um esporte de perseguição pura. Se o Viveiros fosse até a beira do campo beber uma água, o Martins teria que ir junto. Nossa, lendo as descrições da partida, a imagem que me vem muito clara na cabeça é a de um sistema de segurança de computador, sabe? Como assim? Um antivírus? Exato. Pensa bem, a estrutura dos 3 zagueiros que o Luiz Castro montou funcionou como o firewall geral da rede, aquela barreira que protege o perímetro. Mas o Gustavo Martins funcionou como um antivírus ultra específico. Faz muito sentido. Sabe aquele código que é programado exclusivamente para rastrear, grudar e anular a principal ameaça que tenta invadir o sistema? Ele foi a sombra do Viveiros. Onde o vírus ia tentar infectar o espaço, o antivírus Martins ia atrás. Ele bloqueava o sinal, impedia a conexão. Olha, pegando carona nessa sua analogia, a diferença prática do antivírus em relação ao firewall no campo é que o firewall cuida do território, enquanto o antivírus precisa, de fato, neutralizar a própria fonte do código malicioso antes que ele execute. Ele não deixava nem a bola chegar. Exatamente. O Martins negava a recepção da bola. O texto até destaca bastante a maturidade e a força física dele por causa disso. Pensa, se o Viveiros precisava de 2 toques para dominar a bola e gerar, o Martins antecipava a jogada logo no primeiro milissegundo. Isso deve dar um desgaste absurdo. Um desgaste enorme. Isso gera uma fadiga central no sistema nervoso de quem está atacando e do lado de quem defende exige uma impulsão e uma força isométrica constante. Foi uma performance que amarrou completamente a engrenagem principal do Atlético. E essa solidez toda que o antivírus Martins criou ali atrás, ela teve um efeito colateral bem imediato no resto da equipe. Porque a partir do momento que a fundação da casa parou de sofrer aqueles tremores, o meio de campo pôde finalmente respirar, né? Com certeza puderam colocar a bola no chão. Organizar as ideias sem entrar em pânico toda vez que perdiam a posse. E é nesse ambiente, com um pouco mais de controle, que a narrativa dos nossos artigos dá uma guinada completa. Entramos na segunda fase do jogo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Entramos no que eles chamam de o caso TT. Ah, o caso TT. As fontes gastam muita tinta detalhando esse momento dele e o contexto antes do jogo ajuda muito a explicar o porquê. Ele chegou com um peso enorme, né? Enorme. Ele chegou carregando uma etiqueta de preço elevadíssima. E a gente sabe que isso sempre transforma a expectativa da arquibancada numa espécie de contagem regressiva para a impaciência. Os textos usam uma expressão assim brutal para descrever o momento dele até esse jogo. Qual expressão? Eles afirmam que ele parecia morto futebolisticamente. Nossa, morto futebolisticamente. É um termo fortíssimo, não é? Muito forte e triste, de certa forma. Sim, na prática, quando as análises usam esse tipo de jargão para um jogador que a gente sabe que é técnico, eles estão escrevendo aquele atleta que passa a se esconder atrás da marcação, certo? Exato, ele foge do jogo. Aquele cara que só dá um passe lateral de 2 metros só para garantir que não vai errar e ser vaiado. Ele meio que abdica de qualquer tentativa de drible ou de assumir algum risco. A técnica, continua nas pernas dele, mas o instinto de arriscar é completamente suprimido pelo medo de errar. É a definição perfeita. O jogador entra num modo de preservação total. Mas olha, as avaliações sobre o segundo tempo dessa partida indicam um ponto de ruptura completo.
Uma virada de chave. Total, os artigos detalham uma performance transformadora. O TT parou de errar passes, começou a ditar o ritmo do jogo ao invés de ficar só reagindo a ele. Ele construiu uma série de oportunidades em parceria com o Pavon e esteve, assim, muito perto de marcar um golaço. Uau! O nível de entusiasmo das fontes é tão grande que elas tratam esses 45 minutos finais como uma verdadeira estreia dele pelo Grêmio. Falam abertamente em ressurreição, sabe? Sugerindo que o time ganhou um reforço novo? Exatamente, sugerem que, se ele mantivesse padrão, o clube acaba de ganhar um reforço milionário que, na verdade, já estava no elenco. Olha, eu confesso que eu fico impressionada com isso, mas eu preciso puxar o freio de mão dessa empolgação por um segundo. Opa, lá vem. É sério, a gente não está embarcando rápido demais numa narrativa de salvação? Veja bem, a gente está baseando toda essa tese de nova contratação e ressurreição em apenas um tempo de jogo? 45 minutos. Meros 45 minutos. E o ponto crucial que os textos mencionam, mas que talvez não estejam ponderando com o peso devido, foram 45 minutos contra um time que teve um jogador expulso. O Atlético jogou com um a menos. Jogou o segundo tempo inteiro com 10 homens. A marcação naturalmente afrouxa, né? Os corredores no campo ficam bem mais largos. Chamar isso de ressurreição por causa de meio tempo contra 10 jogadores, sei lá, não é forçar a barra analítica para criar um herói onde talvez só exista uma facilidade matemática momentânea? Olha, é um ceticismo extremamente saudável da sua parte. A gente realmente não pode ignorar que jogar com um homem a mais oferece vantagens de espaço que são muito claras. Contudo, Lá vem o contudo. se conectarmos isso a um cenário mais amplo, olhando para a biologia e para a psicologia do esporte de alto rendimento, a empolgação das fontes tem sim uma base sólida. A chave aqui não está na mecânica do campo vazio, está no conceito neurobiológico da confiança. Confiança dita as regras, né? Dita tudo. O futebol de elite exige uma tomada de decisão em frações de segundo. Quando um atleta está ali, esmagado pelas críticas, sem confiança, o cérebro dele opera num estado de alarme constante. Sabe aquele clássico modo luta ou fuga? Sim, mas tipo, isso afeta a parte mecânica mesmo? O corpo do cara trava de fato no meio do campo? Trava. Muda a biomecânica completamente. Quando o cérebro manda esses sinais de estresse contínuo, a musculatura fica muito mais rígida, os movimentos perdem a fluidez. E tem um detalhe fascinante, até a visão periférica diminui. Sério? A visão? Sim, porque a pupila foca excessivamente no perigo imediato, que no caso é a bola ou o marcador que está em cima dele. Então o jogador perde a capacidade de escanear o campo de forma ampla. Caramba, eu não tinha pensado por esse lado. Pois é. O que as fontes estão celebrando não é só o fato de o TT ter superado os defensores que estavam mais cansados, mas o visível desbloqueio dessa paralisia que ele estava vivendo. Quando ele acertou aquele primeiro giro de corpo, o cérebro dele provavelmente liberou dopamina. O corpo finalmente relaxou. A visão periférica voltou ao normal. Exato. O talento, que estava ali engessado por toda essa pressão, voltou a fluir. A comemoração dos analistas, no fundo, é sobre essa faísca psicológica. Se o bloqueio mental foi quebrado ali, a técnica para ele ser dominante sempre esteve presente. Lendo por essa perspectiva, eu admito que a narrativa ganha muito mais força. Não é só sobre superar a retrenga do adversário. É sobre o cara vencer a guerra civil dentro da própria cabeça naqueles 45 minutos. E vencer isso não é pouca coisa. Com certeza não. E, bom, isso nos leva à grande frustração da noite. Porque, pensa bem, a gente tem o antivírus Gustavo Martins operando em modo perfeito na defesa. A gente tem a mente do TT destravando, o time criando chances. E, ainda assim, o placar continuou aquele 0-0 da nossa tela em branco lá do começo. E a Bora não entrou. Não entrou. Lendo tudo isso, a sensação que fica de uma colisão de realidades. Eles amarraram o jogo defensivamente, dominaram o segundo tempo com um a mais, mas a agulha não passou na linha. E é exatamente essa colisão que gera esse sentimento dúbio que as fontes citam tanto. É uma verdadeira dissonância cognitiva para quem torce, sabe? A dinâmica do jogo foi virada de cabeça para baixo com aquela expulsão do jogador do Atlético. Foi muito cedo a expulsão. Foram 60 minutos inteiros jogando com superioridade numérica. Isso é mais do que um tempo regulamentar inteiro. E, por um reflexo quase instintivo, o time da casa recua
todas as linhas para dentro da própria área, montando uma retranca pesadíssima. Eu imagino que muita gente em casa se frustra e pensa tipo, com um a mais é obrigação amassar o adversário e fazer o gol, né? Mas a mecânica de furar uma retranca extrema de 10 homens não é tão simples quanto a matemática básica sugere. De fato não é. A superioridade numérica pode inclusive virar uma armadilha ilusória. Como assim? Quando uma equipe perde um homem e decide abrir mão de jogar, o espaço físico útil do campo entra em colapso. A equipe que está defendendo recua e aproxima tanto as linhas de defesa e de meio que a entrada da grande área vira um labirinto denso. É perna e corpo para todo lado. Vira um muro. Um muro. E aí, o time que tem a bola começa a rodar a posse de um lado para o outro, de forma horizontal, sabe? Fica parecendo um limpador de para-brisa. Eles tentam fazer a linha adversária balançar para ver se encontram uma fresta mínima. Entendi. É aquela analogia de você tentar passar a linha no buraco de uma agulha, só que enquanto alguém está chutando a sua cadeira. O nível de precisão que se exige para um passe final ou para uma finalização ali é absoluto. E a precisão, infelizmente, pro Grêmio faltou no momento desse último toque, né? As fontes até relatam que a equipe conseguiu, de fato, encontrar essas frestinhas raras dentro de todo aquele congestionamento. Sim, eles criaram. O problema foi a execução final. O William e o André Henrique tiveram chances assim frente a frente com um gol que os analistas classificaram de forma unânime como, aspas, imperdíveis. Aqueles gols que não se pode perder em jogo grande. Pois é. Ou seja, o sistema tático funcionou, a bola chegou onde deveria chegar limpa, mas a mecânica da finalização falhou na hora H. E, além dessa frustração gigantesca dos gols perdidos, a balança emocional do jogo ainda pendeu muito mais para o negativo, com a fatura física que foi cobrada nos minutos finais. A lesão. Sim, o Nardoni sentiu a coxa e precisou sair do jogo machucado. E, gente, isso não é só uma notinha de rodapé no boletim médico, sabe? Isso destrói um planejamento tático inteiro de médio prazo para o treinador. Sem dúvida. No futebol moderno, que tem esse calendário inchadíssimo, a matemática do elenco é tão ou mais importante quanto a tática ali no campo. O texto lembra muito bem que o Grêmio já não conta com o titular da posição, que é o Arthur. Que já é um baita desfalque. Exato. Aí quando você perde o titular e, na sequência, o reserva imediato sofre uma lesão muscular, que a gente sabe que costuma levar semanas para cicatrizar, a equação do meio de campo simplesmente deixa de fechar. O Luiz Castro deve ter arrancado os cabelos. Imagina a dor de cabeça. O sistema que ele implementa demanda muita rotação, muita intensidade para manter aquelas linhas altas ou para recuar com velocidade. Perder essas duas engrenagens num intervalo de tempo tão curto força a comissão técnica a improvisar ou a desgastar ainda mais os jogadores que restam. É um efeito cascata brutal, né, para a gestão do elenco. Brutal. Afeta os próximos jogos todos. Então, o que tudo isso significa? Colocando todas essas peças aqui na mesa, o retrato desse 0-0 é fascinante, porém, eu diria que é exaustivo. É a soma de uma frustração muito profunda por não conseguir traduzir 60 minutos de superioridade numérica em gols, na vitória que quebraria aquele incômodo jejum fora de casa. Tem esse lado amargo. Tem. Mas, paralelamente, é um alívio gigante. Porque, afinal, é arrancar um ponto na casa do melhor mandante do campeonato, superando a ausência de 4 titulares, validando uma variação tática importantíssima com os 3 zagueiros e, claro, assistindo a esse renascimento mental de um jogador caríssimo como o TT. O copo ele tá meio cheio e meio vazio ao mesmo tempo, sabe? É uma leitura perfeita. E o problema é que o campeonato não permite que você fique olhando para esse copo por muito tempo para decidir, né? Não tem tempo para lamentar nem para comemorar. Nenhum. O esporte de alto rendimento é uma esteira que não para de rodar nunca. E as nossas fontes já apontam para a próxima montanha que precisa ser escalada. A transição é imediata e muda totalmente o foco da competição. A maratona continua com data marcada, né? Terça-feira, 5 de maio. Exato. O foco agora muda para a Copa Sul-Americana, num embate direto lá contra o Deportivo Riestra, e a mensagem final que a gente extrai das análises é meio que uma imposição de validação, sabe? Eles precisam provar que não foi sorte. Isso. O Grêmio precisa provar que aquele laboratório defensivo que deu certo no Paraná não foi obra do acaso e que essa nova postura agressiva e confiante do TT
viajou junto com eles na bagagem. A expectativa por uma vitória como visitante cresceu de forma exponencial, justamente para justificar todo esse suor que foi deixado em campo contra o Atlético. Nossa, esse próximo jogo vai ser o teste de fogo para provar se a tela em branco virou de fato um mapa tático confiável daqui para frente. Mas olha, antes da gente encerrar o nosso mergulho profundo de hoje nessas fontes, as entrelinhas da história do TT deixam um eco muito importante no ar. Que eco você diz? A gente falou muito sobre como ele custou caro, né? Como o preço inflou as críticas e esmagou a confiança dele por um tempo. Isso levanta um debate essencial sobre a psicologia das etiquetas de preço no esporte moderno. Ah, sem dúvida. E isso levanta uma questão importante: o peso invisível dos milhões. Muitas vezes, esse é o adversário mais difícil de ser driblado em campo, sabia? Acredito, o cara carrega um cofre nas costas. Exatamente essa sensação. A lógica do mercado sugere que se um clube gasta uma fortuna num atleta, ele já chega pronto. Ele tem que ser invulnerável e está obrigado a entregar magia a cada toque na bola. O torcedor ele olha para a folha salarial antes de olhar para o ser humano que está ali correndo na ponta direita. A empatia fica em segundo plano. Totalmente. Mas o que a biomecânica da pressão que a gente discutiu antes nos mostra é que esse peso financeiro, paradoxalmente, ele tem um poder devastador de paralisar justamente as virtudes que justificaram aquele investimento tão alto em primeiro lugar. O que, bom, obriga a gente a repensar a cronologia do esporte. O que os artigos sobre esse jogo deixam de grande lição para mim é: será que a verdadeira estreia de um atleta milionário, daquele cara que quebrou o recorde de transferências do clube, será que ela acontece de verdade na pompa ali do momento da assinatura do contrato ou nas fotos bonitas com a camisa nova? Eu diria que não. Pois é, será que o jogador só nasce de fato para aquela nova torcida no exato segundo em que ele, cercado pelo caos, debaixo de vaias, perdendo num jogo super truncado, consegue a rara proeza mental de deletar o próprio valor de mercado da cabeça? É um momento de iluminação, quase. Sim, aquele milissegundo em que o cérebro dele simplesmente desliga a planilha de custos, sabe? E deixa o corpo voltar a jogar bola por puro instinto mecânico, por alegria, como se ele ainda estivesse brincando no pátio da escola. Que reflexão maravilhosa. No fim das contas, é a diferença brutal entre tentar justificar um recibo de compra e simplesmente jogar futebol. Exato. E atingir esse estado de presença absoluta, onde o dinheiro some e só fica o jogo, é de longe o movimento mais caro e complexo que um atleta de elite pode fazer. Fica aí, então, essa reflexão excelente e o nosso convite a quem nos acompanha hoje. Fiquem de olho. No próximo jogo que você assistir, seja do seu time do coração ou nesse próprio compromisso do Grêmio agora na terça-feira, tente olhar para além de onde a bola está indo. Tente observar a linguagem corporal daqueles atletas que estão longe da área, sabe? Os ombros mais tensos, as escolhas ali de fazer só passes curtinhos e seguros. Observem os detalhes, né? Isso. Tente observar como a mente, que é invisível, está constantemente ditando a liberdade ou a prisão das pernas de quem está ali em campo correndo. Agradecemos imensamente a companhia de todos em mais esta exploração super detalhada das nossas fontes. Muito obrigado, pessoal. Como a gente viu hoje, aquele simples 0-0 escondeu batalhas gigantescas. Até o nosso próximo mergulho.